fazendo várias outras coisas, mas aqui estamos. Uma coisa que eu queria falar para vocês é: a gente nunca está desfalcado. A gente nunca está desfalcado como ministério, como igreja, como família, como amigos, como trabalho. E por que eu falo com propriedade, a gente nunca está desfalcado? Primeiro que o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele sendo onipresente, Ele está em todos os lugares. Jesus também nos falou: e eu estarei contigo até o fim dos dias, até o fim dos tempos. Se Deus Ele é onipresente e está em todos os lugares, e Jesus disse que estaria conosco, como que eu posso falar um dia que a gente vai estar desfalcado, sabendo que o Senhor está aqui com a gente? Não só porque é um templo, porque é uma igreja física, mas tanto com a gente, com nós sendo a igreja, em todos os lugares que a gente está. Às vezes a gente pode até se sentir sozinho, pode até sentir que não tem ninguém conosco, mas o Senhor Ele está conosco, Jesus está conosco, Deus na sua onipresença Ele está conosco o tempo todo. E assim eu inicio essas boas-vindas aqui nessa noite. E eu queria começar lendo um versículo com vocês, para a reflexão que Deus tocou no meu coração hoje, que está lá em Salmos 27,14. Salmos 27,14 diz o seguinte: Salmos 27,14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Queria convidar vocês para a gente orar junto. Pai amado, Jesus misericordioso, graças te damos, Senhor, em mais uma noite na tua presença. Espírito Santo de Deus, esteja conosco, abra o nosso coração, a nossa mente para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa ter compreensão, possa ter resposta, possa presenciar, sentir, Pai, testemunhar o teu agir, que aqui tem a cura, tem a libertação, tem a aceitação do teu nome. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. O tema da pregação de hoje é um tema muito interessante. É um tema que diz o seguinte: esperar não é parar. Esperar não é parar. A gente lê um texto aqui que em traduções diferentes ele pode trazer verbos diferentes, conjugações diferentes, mas basicamente na NVI ele fala: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Se a gente pega outras traduções, como a Almeida Revista, ele vai falar: fortifique-se o teu coração. Então espere no Senhor e fortifique-se o seu coração. Na Nova Almeida Atualizada ele vai falar: fortalece o teu coração e espere no Senhor. E eu queria convidar e perguntar para vocês: o que a gente entende com a palavra esperar? O que é esperar? O que vem na nossa cabeça a primeira coisa quando a gente escuta a palavra esperar? Pode ser que naturalmente a gente interprete ou tenha um entendimento errado da palavra esperar, um entendimento equivocado. Muitas vezes a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a palavra esperar, é parar. Pode ser que com uma tendência na nossa cabeça, ao esperar, venha a palavra parar. Mas aqui eu queria te mostrar que está muito mais do que isso a palavra esperar. A palavra esperar não significa parar. A gente leu aqui que nesse texto ele fala: espere no Senhor e fortifique-se o seu coração. Então ele está falando uma ação e não está falando espere no Senhor e não faça nada. Não é isso que a Bíblia ela fala. Não só a Bíblia, mas eu fui buscar, eu nunca tinha buscado qual o significado da palavra esperar no dicionário. Vocês já buscaram no dicionário o que significa esperar? Me surpreendeu o que o dicionário fala com a palavra esperar. Qual que é a origem dela?
E depois vocês podem ver, a palavra esperar, ela vem do ter esperança. Ter esperança, realização de algo que se deseja, que é uma ação. Ter fé. Vocês sabiam que a palavra esperar significa ter esperança? Então, quando a gente pensa em esperar, parar, mas a gente está vendo junto na Bíblia e no dicionário que esperar é ter esperança. É realizar algo que a gente deseja. Portanto, eu posso entender que esperar não é parar, e sim um momento para se preparar. É diferente parar e buscar um momento para se preparar. Esperar não é estático, estático é parado. Esperar, ela requer ação, e ação requer um movimento. Então, esperar não é parar. Vocês lembram da história de José? José do Egito? Então, lá no Antigo Testamento, Abraão, Isaac e Jacó, os filhos de Jacó, que fizeram as tribos de Israel, e um deles era José. E a gente viu aqui em alguns cultos atrás, falando sobre a história de José, onde José, através de um sonho, recebeu uma promessa. Quando ele recebeu esse sonho, ele vivia ainda com os pais e com os irmãos, e os irmãos ficaram muito bravos, porque nesse sonho mostrava José acima dos irmãos. Depois, não só acima dos irmãos, mas acima dos pais. E até falaram: como você pode ficar acima do nosso pai Jacó? Os irmãos questionaram, o pai refletiu. Então José, ele recebeu um direcionamento, recebeu uma promessa, recebeu uma visão, recebeu um sonho, aonde ele iria chegar. Ele não recebeu como iria chegar, mas ele sabia que iria chegar. Então o que José começou a fazer? Esperar no chegar. Mas José não esperou parado. José esperou porque ele sabia que tinha uma promessa, mas em momento nenhum ele ficou estático, parado conforme a promessa ele tinha recebido. Não era: eu recebi um sonho, eu vou ficar aqui parado, quieto, que o sonho ele vai acontecer. Não, José o tempo todo deu o melhor dele, independente de onde ele estava. José foi injustiçado, José foi castigado, José foi vendido por escravo pelos irmãos. Imagina os irmãos venderem como escravo, pegaram a túnica dele, colocaram sangue de um animal, falaram para o pai que ele tinha morrido. Ele, como escravo, ele chega no Egito. Um homem chamado Potifar compra José. E a Bíblia fala que o Senhor estava o tempo todo com José. Tudo que José fazia prosperava. Tudo que José colocava as mãos prosperava. Ele podia ter sido vendido como escravo e desanimado, falado: eu recebi uma promessa, eu estou esperando, Senhor, eu desanimo de tudo. Mas não, ele falou: eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer a minha ação, porque esperar não é parar. E José começou a fazer o melhor onde ele estava. Na casa de Potifar, ele começou a se destacar tanto que a Bíblia fala: o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de todos os seus bens. Imagina só, alguém que chegou como escravo, prosperar dessa forma, não só ele, mas as pessoas ao redor, e ser nomeado para tomar conta de todos os bens que esse senhor tinha. E ainda a Bíblia fala: Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. E aí novamente José foi injustiçado pela esposa de Potifar. Então a esposa de Potifar tentou deitar-se com José, José rejeitou, falou que não faria isso, não desagradaria o seu Deus. Ela virou o jogo, falou que ele tentou abusar dela, e José foi para onde? Na prisão. Então, de escravo, prosperou, foi promovido como escravo, e agora ele foi jogado na prisão. Ele podia ter falado: para mim acabou, eu desisto de tudo. Ou ele poderia ter falado: eu vou ficar quietinho, porque eu já recebi uma promessa e eu sei onde eu vou chegar. Mas José sabia que esperar não era parar.
O que José fez? Deu o máximo que ele podia na prisão. E às vezes a gente pensa, o Senhor me coloca em cada lugar, como que eu posso dar o máximo ficando numa portaria? Como que eu posso dar o máximo limpando o banheiro? Mas quando a gente serve ao Senhor, o servir é dar o máximo onde a gente estiver, independente onde seja. Então José falou, eu vou dar o meu máximo na prisão. E novamente o que aconteceu? Ele prosperou também na prisão. A Bíblia fala que o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Então o carcereiro gostou dele. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Ele dava o melhor onde ele estava, ele nunca parou, mesmo sabendo uma promessa, mesmo sabendo onde podia chegar. Ele estava esperando, mas ele estava em movimento, dando o melhor por onde ele passava. A Bíblia fala que o carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Então José, ele recebeu uma promessa, ele estava esperando essa promessa, mas ele estava esperando essa promessa, agindo, fazendo, dando o seu melhor e não parado. Resumindo a história, depois Faraó teve um sonho, sabiam que José decifrava sonhos, Faraó mandou chamar José na prisão, José decifra aquele sonho de Faraó. Não só José decifra aquele sonho de Faraó, como ele fala, Faraó, isso vai acontecer, são anos de bonança para anos de escassez, e o Egito vai ser celeiro do mundo. Então eu aconselho o Senhor a colocar uma pessoa para administrar tudo isso. Ele nem falou, me coloca, olha eu aqui, eu recebi a promessa, eu vou chegar em um lugar. A Bíblia não fala que ele falou isso, a Bíblia fala, eu aconselho que o Senhor coloque alguém que faça isso e faça isso. Então Faraó cria um novo cargo, um cargo que não existia antes, que era de governador do Egito. A Bíblia fala que a única pessoa acima de José era Faraó. Ele foi de escravo, de preso, para governador de todo o Egito. Não só ele foi governador de todo o Egito, quando começou os anos de escassez, todos os países, os lugares, as regiões começaram a buscar comida no celeiro do mundo, que era o Egito. Onde que eu estou querendo chegar e mostrar era, a promessa se concluiu para José, mas ele não ficou parado nesse tempo de espera. Então uma coisa é esperar, a outra coisa é parar, porque espera significa ter esperança e não significa parar. José aguardou com paciência, fé, resistência, resiliência, não murmurou, fazendo o que estava na sua mão com amor, com dedicação, entregando o seu tudo, independente se ele era escravo ou se ele era governador. E José entendeu que esperar não é parar. Quando a gente olha um atleta olímpico, o atleta olímpico que as Olimpíadas são a cada 4 anos, né? Se preparando para uma Olimpíada, ele está esperando chegar a data da Olimpíada, mas ele está parado. Um atleta olímpico, ele está fazendo muito, ele está esperando aquela data, aquela semana, aquele mês, mas ele está fazendo várias coisas de treino, de alimentação. Pode ser que olhe alguém de fora e fale assim, putz, ele tem que se privar de tanta coisa. Mas ele fala, eu não estou me privando de nada, porque eu tenho um propósito. O meu propósito é maior do que eu me privar. Eu estou esperando a tão famosa Olimpíada que vai ter lá. Mas eu não estou esperando parado, porque eu tenho esperança que eu vou ganhar. E tenho esperança que eu vou ganhar, eu vou dar o meu tudo agora. Porque pode ser que seja a última vez que eu consiga participar de uma Olimpíada. Quando a gente olha uma grávida que está esperando dar luz, ela espera parada. Ela faz muitas coisas, ela está esperando o dia, aquele dia especial que vai nascer o bebê, mas até lá ela está se preparando fisicamente, mentalmente, está indo nas consultas, fazendo os exames, olhando a alimentação, tendo que deixar de fazer algumas coisas em alguns casos, deixar de comer algumas coisas. Alguém pode olhar de fora e falar assim, está se privando de tanta coisa. E a grávida pode falar, eu não me preocupo porque o meu propósito é muito maior, eu não estou me privando porque eu tenho um propósito. Eu estou esperando porque eu tenho esperança de ter um filho que ele vai nascer com saúde.
Um estudante que está esperando um vestibular ou que está esperando um concurso público, ele está esperando a data. Ele sabe que daqui ou no final do ano ou na data tal vai ter um concurso. Mas ele não pode esperar parado. Certamente esse estudante, ele está lendo, ele está deixando de fazer as coisas, deixando de sair, vai olhar alguém de fora e fala assim, putz, ele nem está saindo mais, nem consegue passear, e ele fala, não estou preocupado, porque eu estou estudando, porque eu tenho um propósito, eu quero passar naquele concurso, eu sei que um ano de estudo, ele vai me garantir um futuro muito grande, então eu não estou me privando de nada, pelo contrário, eu estou me preparando para algo maior. Quando alguém quer um trabalho, seja ele qual for, fica aguardando aquele famoso telefonema, convidado para uma entrevista ou aprovado em um trabalho, mas alguém aguarda um trabalho com esperança que vai conseguir, e nessa esperança ela não pode estar parado. Então essa pessoa tem que preparar um currículo, mandar currículo, procurar a vaga, fazer entrevista, estudar sobre a empresa, e passa 1, 2, 3, 4 empresas e começa a estudar sobre a empresa e fazer entrevistas, ter resistência, resiliência. Alguém que recebeu uma promessa sobre o ministério, seja ela qual for, a pessoa às vezes acabou de aceitar Jesus, mas já sente no coração, ou por vontade, ou por revelação, que pode chegar a ser um exemplo, um pastor, um evangelista, um missionário. Ela está esperando no Senhor isso, mas ela não vai esperar no Senhor estando sentada na frente de casa, porque senão não vai acontecer nada. Ela vai esperar com esperança em movimento. E eu queria perguntar para vocês, o que aconteceria em todos esses exemplos acima, se tivesse esperando parado? Se todos esses exemplos acima tivesse esperando algo acontecer, mas parado, ou poderia não ter êxito, ou certamente quando chegasse a hora, não estariam preparados para receber o que estavam esperando. Chegou a entrevista, não estava preparado, não conseguiu passar. Chegou o vestibular, não estava preparado, não conseguiu passar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente espera também uma condição perfeita. Às vezes a gente fala o seguinte: para ter filho eu tenho que estar 100% bem. Ou para ter filho eu tenho que estar com a minha condição financeira perfeita. Mas vai ter 70 anos para ter o filho? E às vezes nem com 70 anos a condição financeira pode estar perfeita. E aí às vezes vê, não, agora a condição financeira ficou boa, mas eu não tenho mais tempo, então a gente tem que esperar eu ter tempo. Não, agora fiquei longe da família. Não, agora... E aí por não estar perfeito a gente erra e a gente acha que o esperar é parar. Vou começar a estudar quando eu tiver tempo. Aí a gente acha que com a vida vai ter mais tempo. Mas o tempo é igual para todo mundo. As mesmas 24 horas que passa para mim, passa para vocês, passa para quem está no Brasil, no Japão, com fusos diferentes, mas as 24 horas passam igual. Então, às vezes não é uma questão de quando a gente tiver tempo, é uma questão de como a gente vai priorizar o tempo. Como que vai usar as 24 horas? Eu vou esperar parado ou eu vou esperar com esperança agindo em movimento porque eu tenho algo que eu preciso atingir? Sobre a condição perfeita, um dos homens mais sábios da Bíblia, que foi Salomão, escreveu o seguinte: o agricultor que espera condições de tempo perfeita nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas, semeia pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Então aqui Salomão está falando, semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde. Não fica tentando descobrir o que vai acontecer com o tempo, se vai ter a nuvem, a condição perfeita do tempo, senão não vai colher nada. No reino de Deus também funciona assim. A gente está aqui em Leamington Spa, uma igreja nova, uma igreja que nos cultos semanais não tem 6 meses, alguma coisa assim, um pouco mais, com pessoas novas. A gente já presenciou junto pessoas aceitando a Jesus aqui, em torno de 20 pessoas.
A gente já presenciou junto pessoas sendo batizadas. A gente tem presenciado pessoas atuando em ministério, acendendo chama ministerial, numa igreja pequena, no Reino Unido, no interior do Reino Unido. Olha tudo que a gente tem visto, isso é um milagre. Independente se cada um com mais ou menos experiência, independente se cada um aqui já recebeu um dia uma promessa ou não, no reino de Deus, assim como não tem pecadinho e pecadão, tem pecado, não tem milagrinho e milagrão, tem milagre, não tem ministériozinho e ministériozão, tem ministério, não tem servir muito e o servir que serve muito ou quem serve pouco, tem que servir. Pode ser que tenha uma preparação, uma responsabilidade diferente, mas na visão do Senhor o servir ou servir, assim como José. Aonde ele estava servindo? Era na prisão? Era como governador ou era como escravo? Ele estava servindo, dando o máximo dele onde ele estava. Algumas vezes a gente tem ideia como a gente pode ser usado pelo Senhor. Algumas pessoas podem falar: eu gosto de dar a palavra, eu gosto de louvar. Às vezes a gente tem uma vontade, às vezes a gente tem uma admiração porque vê alguém fazendo e fala: eu gostaria de fazer isso também. Às vezes teve uma promessa, às vezes a gente acabou de aceitar Jesus e alguém já deu uma promessa: você será usado dessa forma. Profecia. Ou outras vezes a gente não sabe, a gente se questiona: Senhor, como o Senhor quer me usar? Que forma o Senhor quer me usar? Eu não sei o que eu vou fazer. O que a gente começa a fazer? Esperar no Senhor o que fazer. Mas esperar é ficar parado? Não. A gente começa a esperar no Senhor: Senhor, aonde o Senhor quer me usar? Mas a gente aprendeu que o esperar é ter esperança, porque a gente tem esperança que o Senhor, Ele ama a gente, então a gente tem esperança que Ele vai usar a gente também de formas diferentes, mas a gente não vai esperar parado, a gente vai esperar fazendo. É fazendo que Ele vai mostrar os caminhos, é fazendo que Ele vai direcionando, é fazendo que Ele vai colocar pessoas ao nosso redor para poder nos instruir, nos direcionar. Eu e a Kali, acho que a gente já fez de tudo dentro de uma igreja, desde em pouco tempo que a gente tem de ministério, comparado com tantas pessoas que têm tantos anos, que nem o pastor Jackson, desde criança, que nasceu dentro de uma igreja. Eu estava até tentando listar tudo que a gente já passou alguma vez em igreja na nossa vida, em portaria, recepção, kits, louvor, cozinhar, administração, tesouraria, acolhimento, jovens, adolescentes, mídia, limpar banheiro, cozinha, dar aula, dar palavra, fazer oração, batismo, servir ceia, ministrar ceia, lavacar de final de semana para levantar fundos, evangelismo de rua, vender água na rua para levantar recurso para ir em retiro, fazer retiro, ministrar cursos, viagem missionária, dormir dentro das igrejas. Se me perguntar qual que eu gosto mais, eu gosto mais de servir a Deus. Eu gosto mais de todas elas. Aonde Deus estiver usando é o que eu gosto mais. Aonde Deus quiser naquele momento é que eu gosto mais. Que nem José: José, o que você mais gosta de fazer? Olha, eu estou agora na prisão, então eu vou fazer o meu melhor aqui dentro, quando eu estiver aqui dentro. Eu não sei onde Deus vai me colocar depois, mas eu vou esperar fazendo. Se amanhã, por qualquer motivo, por qualquer circunstância, precisar ser um outro pastor a vir à frente dessa igreja aqui e falar: Diego, agora você vai fazer uma outra atividade, agora você vai voltar alguma dessas aqui, você vai voltar a ficar na recepção, você vai fazer um louvor, você vai para a mídia, eu vou fazer com maior alegria, eu vou suportar, eu vou ajudar, eu vou querer desenvolver, eu vou estar junto, eu vou apoiar, porque o servir não tem hierarquia em servir. Aqui na nossa igreja a gente tem muito exemplo top. Aliás, todos os exemplos são top. Eu tenho vários exemplos de todos vocês, de cada um de vocês, o que Deus tem feito na vida de vocês. Alguns começam com alguma experiência que o Senhor deu fora da igreja. Então, comigo, quando eu comecei no ministério, eu lembro que a gente falou para o pastor, a gente não quer mais ser um espectador, a gente sente no coração de começar a fazer alguma coisa também para o Senhor. Ele falou: o que vocês sabem fazer em igreja?
a gente nunca fez nada, mas a gente quer aprender, quer desenvolver, onde o Senhor quer que a gente fique. E aí na época, por causa de empresa, conhecia bem de finanças, de administração, de PowerPoint, de Excel, de controles de custos, novos projetos. Foi onde a gente começou na época. E logo em seguida, depois de um mês, convidado para participar dos jovens. Eu lembro que uma conversa muito parecida com o Carlos há um tempo atrás, também, onde eu posso fazer, o que eu posso atuar, eu quero fazer, eu quero desenvolver, eu quero, me ensina, me ajuda, ou me fala com o que eu posso fazer. E o Carlos hoje é o nosso líder de gestão, e a gestão ele trouxe do que Deus entregou para ele do trabalho também. Então não é à toa que Deus entregou para a gente talentos lá atrás, nem que se a gente usasse para o mundo aqueles talentos, seja um louvor, que muitas vezes a pessoa vem do mundo porque ela louvava, e na igreja o Senhor vai usar a pessoa com aquele talento também. Nas mãos do Senhor o nosso talento, e Ele colocou para nós lá atrás, para ser usado agora nesse momento. E mesmo se não foi Ele que colocou lá atrás, foi por causa da decisão da vida, a gente saiu de um caminho, até nisso o Senhor Ele vai usar o nosso testemunho como a nossa força e a nossa fortaleza. O Cauê tem ajudado de uma forma, ele não consegue estar aqui sábado à noite, porque é o mesmo horário que ele trabalha no restaurante, mas o Senhor tem um talento para ele com mídia, com filmagem. Ele tem feito trabalhos maravilhosos, pessoas com sensibilidade, com amor, que ficam numa portaria, numa recepção, abraçando alguém que muitas vezes chegou aqui totalmente machucado. A gente não sabe o dia de cada um, mas o Senhor sabe. Eu vou usar o Igor também como um exemplo, porque ele é meu irmãozão, ele sabe que o testemunho dele é público, os direitos autorais do testemunho dele não é dele, é do Senhor, é dos céus. Deus trabalhou com essa família de uma forma acelerada. Deus trabalhou de uma forma, Deus fez um convite para essa família. E essa família poderia ter falado um sim ou não, e essa família decidiu falar um sim para o Senhor. A Ana, Deus trabalhou de uma forma sobrenatural no ministério infantil, em paralelo com o trabalho com criança. Foi num dia, trabalhando em uma coisa específica, num dia que nem com José, Deus tocou no coração e falou o seguinte: você vai fazer isso. Ela sentiu no coração dela muito mais do que ela podia pensar. Ela sabia que era o Espírito Santo de Deus, e ela nem tinha nem aceitado a Jesus ainda nessa época. E ela falou sim para a palavra que o Senhor trouxe para ela. Então ela sabia onde ela ia chegar. Ela estava esperando onde ela ia chegar. Ela esperou parada? Não. Ela foi atrás de cursos, tanto da igreja quanto para trabalhar numa nursery. Ela fez a capacitação de ministério infantil. Ela foi montar o currículo, levou o currículo, foi fazer entrevista numa nursery. E Deus começou a abrir todas as portas. Começou a fazer a escola de crescimento, vai se formar agora nesse, é o último livro que ela está fazendo, foi para o Impacto agora também. Então ela tem buscado, ela tem feito. Ela estava se preparando para chegar o dia que ela estava aguardando, e quando chegou estava preparada, porque não ficou parada. Hoje ela está uma referência, trabalhando com as crianças de uma forma maravilhosa, um ministério que roda maravilhoso. Pessoas vêm até a igreja com os filhos porque sabem que ficam bem onde ela está, e o Senhor prosperando ela não só no ministério infantil, como também na escola que ela dá aula. Com o Igor teve semelhanças e diferenças. Qual que foi a diferença? Ele não tinha certeza onde Deus podia usar ele. Assim como a Ana teve um direcionamento, usar com crianças. Mas o Igor recebeu um convite de Deus para servir. Deus plantou uma sementinha no coração dele, falando: eu quero te usar. E ele levantou a mão e falou: eis-me aqui. No quê? Eu lembro há um ano e meio atrás, numa conversa, ele também falando: o que eu posso fazer, onde eu posso atuar, onde que... Então essa era a diferença, ele não sabia com o que, mas ele sentiu no coração dele, porque ele teve uma revelação do Senhor para servir.
Ele esperou acontecer. Está acontecendo, mas ele não esperou parado. Essa é a semelhança. Ambos foram batizados, fizeram um impacto, finalizaram a escola de crescimento, começou uma faculdade de teologia, participou comigo em algumas capacitações que teve em Londres, em Portugal, se conectou com outros pastores, pedindo ajuda, pedindo direcionamento, conectado com o pastor Adilson, que é o líder geral de administração, conectado com o pastor Paulo, que é o co-pastor de toda a catedral, conectado com o pastor Alisson, que faz parte do GCs, que são os pastores responsáveis pela catedral, que é o pastor na Espanha, propósitos de jejum e oração, e ele decidiu participar de tudo, ele falou, então eu quero participar de tudo, Senhor, eu vou participar de tudo, e eu quero ver o que o Senhor, o que eu posso fazer. E aí você vê o Igor às vezes tocando, ministrando as aulas na escola no Festa nas Águas, hoje na mídia, administração em finanças, na recepção, ajudando com voluntários, hoje líder de pequeno grupo, ele e a Ana, ministrando palavra de oferta, e eu não tenho dúvida nenhuma que certamente ministrando a palavra de Deus também. A gente está esperando isso acontecer, mas está esperando não parado, está esperando em movimento, fazendo, buscando, se preparando, se desenvolvendo. E serve em todos os lugares que precisar no culto. Eu tinha 90% de certeza, se eu falasse o seguinte para ele, Igor, você não vai fazer nada hoje. O seu serviço hoje é limpar a igreja. Eu tinha 90% de certeza que ele falaria assim. Mas eu fiz um teste com ele hoje e se tornou 100%. Ele chegou mais cedo em casa para levar a Ana, que ele teve um compromisso. Eu entrei no carro bem sério com ele. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Você e Ana também? Tá tudo beleza? Falei, então eu queria conversar com você sobre os cultos de maio. Não, vou te falar. Primeira semana de maio, a gente vai começar a fazer... eu precisava de você no primeiro culto para fazer uma coisa. Ele falou, para eu fazer o quê? Eu falei, então, no culto de maio, o primeiro culto, você não vai fazer nada com relação a louvor, a mídia. Tudo bem, o que eu vou fazer? Eu precisava que você limpasse a igreja. Falei para ele hoje. Aí ele olhou para mim e falou assim, a igreja toda? Falei, a igreja toda. Quando? Primeiro final de semana de maio. Ele falou, eu sozinho? Falei, você sozinho. Aí ele me respondeu, bora ué, conta comigo. Aí eu olhei para ele e falei assim, dessa vez não vai precisar, eu só precisava escutar de você para eu falar do teu 100%, senão eu ia falar 90%, não tinha certeza. E as portas vão se abrindo, Deus vai trabalhando. Existe o tempo do homem, que é o Cronos, que é o cronômetro que a gente clica e começa o cronômetro, por isso chama Cronos, cronômetro, ele vem da palavra Cronos. E tem o Kairos, que é o tempo de Deus. Então não é as pessoas que estão na igreja há 10, 20, 30, 40 anos, o que isso representa? Nas mãos do Senhor ele pode pegar um ano e fazer 30 anos e um ano. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele faria lembrar não as coisas que a gente escutou, mas as coisas que o Senhor fala. Então é tudo. O Espírito Santo nos capacita, mas quando a gente espera, não parar. Quando a gente espera fazendo, buscando, atuando, se desenvolvendo, com amor, com fé. Jesus, a nossa maior referência, Jesus sabia o que aconteceria com ele. Ele sabia. Ele estava esperando a hora, mas ele não esperou parado a hora. Ele esperou com um ministério maravilhoso, atuando, curando doentes, se revelando a Deus, mostrando ao Pai, fazendo milagres. Inúmeras pessoas. A Bíblia fala que não é possível contar quantos milagres ele fez nos 3 anos de ministério, de 30 por volta a 33 anos. Expulsando demônios, curando doenças de todos os tipos. A Bíblia fala que por onde ele passava, ele curava todos os doentes, pessoas recorrendo ao Senhor. Lá em João diz, a hora que chegou a hora, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem.
mas ele foi com uma promessa que ele voltaria. A Bíblia fala: e quando eu for e preparar lugar, voltarei, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E aquele versículo lindo onde Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente está esperando a volta do Senhor, a gente está esperando a volta do nosso Salvador, mas a gente não pode esperar parado a volta do Salvador. Oh, glória. A gente tem que esperar a volta do Salvador, seguindo o que Ele mostrou, instruiu para a gente, falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o movimento, essa é a ação que a gente precisa fazer, esperando a volta do nosso Senhor. Ele não diz para a gente esperar parado, mas sim para buscar Ele todos os dias das nossas vidas, de todo o coração, de todo o entendimento, colocando Ele como prioridade todos os dias, porque esperar não é parar. Hoje eu tenho um tempo mais limitado, queria chamar um grupo de louvor aqui, para já começar a louvar também, e dizer para vocês que muitas das vezes esperar dá medo. Esperar pode dar medo. A Bíblia não falou se José teve medo, se José teve receio. A gente não sabe como ser humano se acontecer isso com José. O esperar pode dar ansiedade. Quanto tempo que eu vou esperar, Senhor? Quando que vai chegar? O esperar pode dar desânimo. O esperar pode dar até dúvida às vezes, em falar: será que é isso? Mas a Bíblia fala lá em Isaías 40:31: aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não só esperar, mas esperar no Senhor nos capacita e nos fortalece de uma forma sobrenatural. Queria convidar vocês a ficarem de pé.